Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá essa graça, né? Essa oportunidade aí de pão diário, né? Vamos fazer uma oração para iniciar, em nome de Jesus. Vou acertando aqui que tudo vai encaixando, para ficar mais pertinho. Deus abençoe aqui os irmãos. Louvado seja Deus. Na bênção, na paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Isso, graça, paz, amada, irmã Valquíria, de serva do Senhor, missionária de Deus, que dedica na obra, representando aí os que vão entrando, a sede, a missão evangélica Porta para o Céu. Deus abençoe aí a todos, a paz para todo o Ceará, lá seus familiares, que a senhora que participam, todas as famílias, todos os irmãos. Compartilhe aí em nome de Jesus. Quero fazer uma oração e em nome de Jesus, a paz. Glórias a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia mansamente as águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença de meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Você que vai entrando aí, vai participando, o sinal vai chegando, né? E a gente vai lembrando. Nós estamos numa semana profética, então eu tenho a certeza que como Abacuque disse, né? Estarei eu na minha torre de vigília, Abacuque capítulo 2, versículo 4, se eu não me lembro, não falha a memória, e ele diz assim, estarei na minha torre de vigília e, deixa eu ler aqui, estarei na minha torre de vigília e estarei no lugar forte, né? No lugar forte. Então, com certeza, o Senhor nos por-me-ei, capítulo 2 de Abacuque, versículo 1, por-me-ei na minha torre de vigília, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha que coisa linda, né? Isso é um versículo assim que fala aos nossos corações tremendo. Então eu quero tá te lembrando que hoje, na quarta-feira, nós estamos numa semana profética e o trabalho de quarta, Mulheres na Rocha, tem sido profético, né? Então hoje, se tu um profeta de Deus. Então hoje às 20 horas, na rua Murilo Furtado, você está convidado a estar conosco. Convido os amigos, os irmãos, aqueles que não são crentes, é importante ouvir a mensagem. Eles vão apenas chegar e ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, vem a cura, vem a libertação. A palavra de Deus, ela traz, né? E a pessoa não pode ser crente se não ouvir. Então precisa ou né, ficar na liberdade. Mas esteja conosco hoje às 20 horas. Hoje é a missionária Cláudia, trabalho na direção da bispa Lenice e da pastora Simone. E hoje a missionária Cláudia é a mensageira do Senhor para nossas vidas. Irmão José Carlos, Deus abençoe, né? Deus abençoe aí a sua empresa, abençoe o seu patrão, né? O amor que ele teve por nós de nos ajudar aí nas águas que foram distribuídas para o povo, né? Passo para ele que o amor dele está no meu coração, por ter nos ajudado, ter estendido as mãos. E obrigado por isso, né? A gente tem feito aí os trabalhos com simplicidade, humildade, e são poucos que nos ajudam, mas que estendem as mãos, né? Então agradece a ele, diz para ele muito obrigado dele ter
estendido as mãos para nós, e o senhor, né? Eu não posso me esquecer do senhor, que o senhor seja muito abençoado, tá bom? Então, que a empresa aí prospere cada vez mais e que haja esse amor de Deus nos vossos corações, de estar sempre aí nos ajudando o que puder, para a gente poder fazer as obras sociais, ajudar os irmãos. Deus abençoe, tá bom? Diaconisa Adriana, paz do Senhor Jesus Cristo, já entrou aí, glórias a Deus, ela vai anunciando aí as 6, 7, 8 proféticos, né? Coisa linda, né? Eu já dei sinais aos pastores, vai estar conosco o pastor Alexandre Messias, sexta-feira. Risca qualquer coisa da tua agenda e marca essa agenda com o Senhor, tá? Murilo Furtado, 849, Parque Vitória, Tucuruvi, próximo ao metrô ali. Você vai estar conosco. Nós convidamos a todos, convide os amigos, convide parentes, convide os não crentes. Né? A palavra diz que conformou os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, você que vai fazer isso. Você vai levantar aquele irmão que está caído, você vai, sabe, manda para lá, diz, olha, tem um ato profético aqui, vem estar conosco. Então, hoje já inicia, porque a gente está com o trabalho das mulheres na rocha. Hoje, às 20 horas, missionária, a Cláudia vai estar sendo usada por Deus, e os bispos, pastores, todos que participem da igreja, na intercessão. Isso é tremendo, né? E sexta-feira, pastor Alexandre Messias, diz que é uma benção. O pastor que indicou ele, disse, olha, é homem de busca, homem de fonte, então Deus vai falar contigo nessa sexta-feira. E pastor Wagner, está no óleo lá, ele disse, aposto vai ser algo tremendo. Então, sábado, né? E depois, no domingo, pastor Jefferson, também já deu sinal, falou, aposto, Deus vai derramar, e Deus vai nos usar para a glória. Né? Deus pôs no teu coração esse ato profético. Né? Então a igreja está debaixo de um ato profético. Então Deus abençoe. O irmão dos Estados Unidos me ligou, disse que benção, apóstolo. Benção, você está, o nosso pastor Wellington, ele disse que benção, o senhor está debaixo de um ato profético, o senhor move a igreja, move os irmãos, dá força, e o Senhor fala conosco. E o versículo que o Senhor tem me dado semana, mas eu vou ler outro, é Abacuque 2. Esses últimos 15 dias Deus tem me dado esse versículo, dizendo, por-me-ei na minha torre de vigília. Eu sei que Deus está dizendo, ora mais, vem mais para perto de mim. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. Então Deus tem uma resposta para você nesse tempo profético. Esquece as lutas, esquece a guerra, esquece o mundo. Nós temos Deus e Deus vai ser conosco, e vamos fazer que nem Gesiel falou para Josafá, né, para o nosso rei. Disse aí, olha, nessa peleja você não tem que pelejar. Somente glorifica Deus, e é o que vai dar para nós. Deus tem resposta para você. E hoje também, em nome de Jesus. Não esquece. A última vez eu vou falar. Mande para os seus amigos. Nós temos a arte, a Adriana Flávia posta aí a arte. Nós vamos estar com essa sexta, sábado e domingo profético. Então, sexta é 20 horas, sábado é 7, 19h30 e domingo é 19 horas. São os horários ali perto, mas de domingo a gente vai manter o horário das 19 horas. Em nenhum horário nós vamos exceder, nós vamos ter o necessário do tempo de Deus ali para que a gente possa glorificar o nome dele. Você está aí na torre de vigília, está na oração, está no jejum. A missão está voltada a buscar a resposta de Deus. Não é pedir, buscar a resposta. Não é tempo de pedir, é tempo de resposta. Então pega a tua queixa, a tua necessidade, aquela causa que está emperrada, que está no fundo do baú, para que Deus te responda. Você crê nisso que eu estou te falando? Tem causas que eu digo, Senhor, o Senhor já falou, estou só lembrando, agradecendo já ao Senhor pela vitória. É assim que a gente se relaciona com Deus, né? Ele não tem obrigação, ele tem amor e misericórdia de nos abençoar, amém? Então, João, Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 44.
Eu lerei para os irmãos, né? Em nome de Jesus. Então você vai convidar todos que você puder. Assim, mas a pessoa está lá. Convida irmãos de igreja, convida não crente, o espírito, católico, budista, ateu. Precisa se ouvir a palavra de Deus. E é na casa do tesouro, na casa de oração. Então você também que pode nos abençoar, nos ajudar. Precisamos de fazer a obra, a gente não fica na igreja fazendo campanha de dinheiro. Você sabe disso, né? Quem está comigo há 30 anos sabe disso, né? E o amor do Senhor, a gente sempre está aos limites, mas a gente não deixa de abençoar os irmãos. Quero estar abençoando os irmãos, quero estar abençoando os trabalhos. Deus abençoe, estamos, né, agitando coisas na igreja, alguma coisa como lâmpadas, estamos fazendo o que podemos fazer para que a obra de Deus, né, vamos fazer arranjos, vamos fazer uma festa ali, se mova, vá à igreja ou abençoe, ou seja a corda, ou seja a caçamba. A caçamba é quem vai fazer alguma coisa, estender as mãos, onde eu limpo, onde eu faço. Agora, se você não pode, não tem tempo, veja a conta da igreja e abençoa a igreja para que a gente possa fazer a obra. Amém? Aí nós somos enviados, em nome de Jesus. Capítulo 12 de São João, resumo do ensino de Jesus. Diz assim: E Jesus clamou, dizendo: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir a minha palavra e não aguardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, assim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe a minha palavra, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E eu sei o seu mandamento, e é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como Pai me tem dito, assim falo. Coisa linda, né? Aqui, e diz que é um resumo. Às vezes a gente não lê muito, ou passa na leitura rápido e não guarda algumas coisas. Então, aqui no Evangelho de São João, um resumo de 4, 5, 6, 7 versículos. 7 versículos que fala conosco, que dá um resumo do que Jesus veio fazer na sua obra. E isso é maravilhoso, porque a gente sabe que a maior angústia do homem é buscar a necessidade de Deus, de alguma forma. Se a pessoa diz assim, eu sou ateu, mas ela crê em alguma coisa, ela crê nem que seja nela própria, mas ela crê. E para mim, eu creio que ela chega um momento que ela vai crer em Deus, né? Então, nós cremos em tantas coisas, né? A todos, né? E isso a gente vê em Paulo, né? Paulo vai à Grécia, em Atos dos Apóstolos, e ele está em Éfeso, na cidade de Éfeso, uma cidade terrivelmente idólatra, e ele entra naquele lugar e vai vendo os deuses, e ele entra dentro de um templo e está um altar, você vê, eram tantos deuses que eles botam um altar ao Deus desconhecido. Mas eu vou dizer para você que estiver me ouvindo nesta manhã, eu não estou te oferecendo um Deus desconhecido, não, agora é diferente. É diferente. Nós não recebemos um Deus desconhecido mais. Nós recebemos um Deus conhecido. E ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Deus único, também chamado de Jeová, Yahvé, o Santo de Israel, Elohim El Shaddai, o Todo-Poderoso, Adonai, Jeová Nissim, Jeová Rafá, Jeová Shalom. Tudo isso são atributos do nosso Deus.
também ele é chamado de Galileu, Nazareno, rocha viva, rocha eterna, pedra angular, pedra de esquina, luz do mundo, sal da terra, rocha eterna. Ele é chamado de leão da tribo de Judá, ele é chamado de Galileu, ele é chamado de Deus forte, Pai da eternidade. Ele é chamado, tudo isso é atributo de Deus, né? Jesus Cristo é Deus. E o Espírito Santo está nele. Ele também é chamado, aí é um atributo, né? O Espírito da verdade, o Espírito Santo que está conosco, que aí é o atributo que ele é, o Espírito Santo. Esse atributo é único do Espírito Santo, apesar chamado de Espírito da verdade, porque ele é a verdade, mas o Espírito Santo passa a habitar em nós. Que coisa linda, né? Então a gente vê que a obra feita por Jesus Cristo, ela é resumida, né? Ela traz o resumo. Então Jesus diz que quem ouve a ele, ouve ao Pai. Quem ouve a ele, porque a pessoa de Deus está na pessoa do Filho. Então ele diz em João 17, depois você lê com calma, João 17, se me falha a memória, 21, ele diz: eu e o Pai somos um. Então, ele dá a glória ao Pai porque ele estava encarnado na pessoa, não reencarnado. Entenda a palavra que eu estou falando, encarnado na pessoa do Filho, né? Que o anjo Gabriel chega a uma mulher chamada Maria e diz para ela, né, que ela é bem-aventurada e que, né, ela foi escolhida para que nascesse o Salvador. Coisa linda, né? Para que gerasse o Salvador, mas não do homem, pelo Espírito Santo. Então, essa gestação é uma gestação maravilhosa. Eu fico imaginando Maria com esse segredo nela, né? A barriga crescendo, acontecendo, e José também. Deus é tão lindo. Quando você vai em Lucas 1, você vai vendo ali esse relacionamento de Deus com José e Maria, Zacarias, né? Porque naqueles dias vem o preparador do caminho, que é João Batista. Ele é primo, Isabel é prima de Maria, também mulher, buscava Deus, e o Senhor também convém de que ela gere um filho, esse já pelo homem, mas que ele fosse separado, né, para ser um profeta, né, chamado João Batista. E ele, em 6 meses, ele nasce 6 meses antes, porque ele começa o ministério um pouquinho antes. Deus é tão detalhista nas suas coisas, que ele começa o ministério um pouquinho antes, 6 meses por aí antes, para poder Jesus vir com o caminho preparado. Então ele vem pregando, né, o arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus a vós. Hipócritas, porque vem a mim, né? Quem vos ensinou a sair da ira vindoura? Coisa, mas ele está dizendo: olha, vem para Cristo, vem para o Salvador, ele está chegando, ele já está ali, quer dizer, ele já estava na terra, mas faltava iniciar o seu ministério. Então ele vai anunciando e dizendo: o Salvador está próximo. Hoje a igreja tem o papel de João Batista. Hoje a igreja tem o papel desse profeta. Nós, como pregadores do Evangelho, temos o papel de anunciar o Evangelho de Cristo, dizendo: olha, já está aí, ele já está chegando, está na hora, porque somos a igreja do arrebatamento. Somos a igreja. Não tem falha, não tem dia e hora dito, dizer assim, vai ser dia 30, ou no ano 20, no ano 22, 23, 24, não podemos falar isso, porque seríamos herege, né? Deus não falou, não podemos falar o que Deus não falou, mas nós temos que falar o que ele manda e o que ele fala. E o que ele fala, pelos sinais, é esse tempo, e ele tem falado: estou próximo dos meus dias, e o Senhor está próximo de vir para buscar a sua igreja. Então, João Batista pregou há 2000 anos atrás. Olha que coisa linda, né? Diferente, primo de Jesus, assim, entre aspas, porque Isabel era prima de Maria. E lógico que Jesus é irmão de todos nós e Deus de todos nós. Temos que entender isso.
O Evangelho é simples. Nós temos um Deus e não precisamos de intermediário. Né? O homem, na justiça aqui da terra, ele precisa de um advogado, ele não vai direto ao juiz, não envia petição ao juiz diretamente. Mas Jesus Cristo veio da pessoa do Filho como advogado para ser o intermediário. Através dele, nós somos intermediados, mas aí ficamos direto a Deus. Ele, há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, rasgou-se o véu que separava, o véu representava o tempo do pecado e agora o tempo da graça, o tempo do amor de Deus. Então o véu separava, então não tínhamos acesso. Agora temos definitivamente. Podemos não chegar, né? Podemos orar e não chegar à nossa oração. Podemos clamar e ele não dá ouvido. Podemos ficar, né, na igreja 30 anos e não agradarmos a Deus. Então nós temos que achar graça aos seus olhos. Por quê? Porque quando nós dobramos o nosso joelho, o véu está aberto e ele está com o ouvido inclinado. Perdão. Com o ouvido inclinado e com os seus olhos atentos ao nosso clamor, ao nosso pedido. E por isso nós estamos no tempo de resposta de Deus. Em 2019, o Senhor, todo ano, o Senhor me traz uma palavra profética para o ano da igreja. E nessa palavra profética, o Senhor deu 2019. Daqui para frente, nós temos o tempo do cumprimento da minha profecia. E eu passei isso para a igreja. E se você ver todos os anos, não está, não, porque Deus vai fazer isso, porque Deus vai fazer aquilo. Nos anos sequentes, de 2019, 2020, 2021, 2022. Estamos no tempo profético. Tem uma resposta de Deus para aquilo que você já pediu, para aquilo que você necessita, para que Deus realize e o cumprimento da palavra dele. Então, somos a igreja da última hora, igreja do arrebatamento. Então, Jesus Cristo disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Mas ele não está dizendo que não crê nele, né? Ele está dizendo assim, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Então ele está passando, porque ele é a passagem de nós para o Pai. E Jesus Cristo é como um filtro, né? A água, ela entra dentro do filtro, passa por ali. Se não tivesse um filtro lá dentro, que chamado, a gente já vê filtro, para que a água passe primeiro nele e saia limpa, a sujeira vem junto. Então, Jesus Cristo é o filtro, né, que limpou a gente dos nossos pecados, que lava a gente dos nossos pecados. Ele disse, vós estáis limpo pela minha palavra, que eu vos tenho dito. Então, a palavra vai lavando a cada dia, porque erro a gente vai cometendo, falhas. Deus não está preocupado com as falhas, Deus está preocupado com o coração arrependido. Deus está preocupado com uma mudança de vida, conversão. Deus está preocupado que a gente esteja preparado. Quer dizer, o próprio Jesus, né, tem segurado. Peraí, pai, peraí, diz, olha, tá na hora. E isso já está acontecendo, não erram de falar isso. E Jesus está lá, calma aí, pai, tem mais um ali que vai se consertar. Calma aí, pai. Ele diz, meu filho, está chegando a hora, a igreja já está pronta, como é que está para você me entregar? Ele diz, porque Jesus Cristo é a representação de um nosso advogado, e ele é o remidor, ele é o restaurador de rupturas, ele é o nosso redentor, ele é tudo isso que você pensar em atributo do que ele veio fazer, e que nós ouvimos, que está na palavra, é Jesus. Então, quando o Pai ouve a fala dele, né? Então, está pronta a igreja, ele diz, olha, aquele irmão ali, aquele pastor, aquele apóstolo, ele tem que consertar a vida dele, porque senão vai ficar. Então, aguenta aí um pouquinho. Então, ele tem segurado. Por isso que ele disse dentro de Jerusalém, que se não fossem os tempos abreviados, muitos não seriam salvos. Veja bem, a obra do amor de Jesus, ter nascido como homem, não gerado pelo homem,
mas sim pelo Espírito Santo, mas tanto na pessoa do Filho, né, 100% homem, mas 100% Deus, não pode tirar ele, se desvencilhar isso, porque senão ele deixa de ter sido o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas sendo Deus, na pessoa do Filho, ele é o único que deu a vida, é o único que tem o caminho da restauração, é o único que pode nos levar à vida eterna, quer dizer, nos voltar, porque não se esqueça que a palavra diz que o Espírito quem dá é Deus. Então veio da parte de Deus e somos de Deus. O pecado nos deu os cabelos brancos, as rugas, o pecado nos fez adoecer, o pecado nos fez maus, os pecados nos deu ira, os pecados nos deu ódio, os pecados nos deu falta de perdão, tantas coisas simples assim, que é somente a gente crer, somente a gente permanecer no Evangelho, debaixo da graça de Jesus Cristo. A igreja não é um salão de encontro, a igreja não é um salão de festa humana, a igreja é uma casa de oração, lugar de adoração, de feliz, né? De alegria, de cantar, de adorar, mas para Jesus, para Deus, né? Através de Jesus Cristo que nos leva a Ele. Então ele diz, vocês creem em mim, não é crer em mim, é crer no Pai. Quer dizer, Ele mesmo está ali. Então João 17, 21, ele diz, né? Eu vou abrir aqui, estou no 13, está pertinho, eu vou abrir aqui, eu vou ler para você certinho o versículo, que é isso mesmo que ele fala. E quer ver? Ali Jesus vai se apresentando como Deus. O Evangelho de São Marcos, eu vou lembrar aqui, né? É como, o Evangelho de Mateus é como homem, filho do homem, São Marcos, ele é rei, não, em Mateus ele é rei, em São Marcos ele é filho do homem, em Lucas eu vou lembrar daqui a pouco, tá? E em João, ele é Deus, como ele é apresentado. Ele é o servo, filho de Deus, que veio, mas é Deus. E tudo isso para glorificar. João 17, 21, diz assim, para mim não errar, que de manhã eu tenho dificuldade às vezes de lembrar. A fim de que todos que... Ele diz assim, eu vou ler o 20. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. O versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha que coisa linda, né? Eu e o Pai somos um, e nós somos um com Ele também. Nós, estando em Cristo, estamos em Deus e Deus está em nós. Passamos a ser morada. Por isso, nosso corpo, ele é templo, porque é a morada de Deus, morada do Espírito Santo. Lembra da arca? Aí passou a morar dentro de nós. Hoje somos a arca de Deus, né? A mensagem que foi nos dada, a casa de Abinadab e a casa de Obed-edom. Diferença entre as duas, né? Então, tudo isso para que a gente saiba que na casa de Abinadab tinha funk, tinha tudo que você pensar, briga, ódio, irreverência, falta de temor a Deus. Então, 20 anos ficou a arca andando na terra dos filisteus e ficou acho que 7 meses, se não falha a memória, na casa dele. Mas, só aconteceu mal. Aí a casa vai para a casa de Obed-edom com 3 meses, né? 20 anos a arca ficou lá. Na casa teve morte, destruição, morte do filho, tantas coisas. E na casa de Obed-edom, não. 3 meses que Jesus encontrou a casa preparada, a nossa casa espiritual, ela não pode ser preparada quando Cristo vir. Abre aspas aí. A nossa casa espiritual não pode ser preparada, ela tem que ser preparada antes. Por isso que Jesus fica diante do Pai, aguenta mais um pouquinho aí, só mais um pouquinho, já eu entrego a noiva para o Senhor, calma aí. Então,
tudo isso por amor. Se o próprio Jesus, ele não, a misericórdia está nele, ele é o próprio Deus. Essa conversa entre Pai, Filho e Espírito Santo é chamado de a Trindade, né? Os três, mas são um. Então eles se relacionam entre si, são a pessoa de Deus apresentada para o homem. Então, mas Deus conversa em si, né? Deus tem anjos a seu favor, que trazem em favor da igreja, que estão a favor, os serafins, terafins e os querubins, eles adoram, eles, né, os querubins são anjos de guarda, fica ali próximo ao altar, guardando Deus, né, e Deus dá ordem, né? Então nós temos arcanjos, guerreiros, perdão, arcanjos, e os querubins ficam ali na adoração, na proteção de Deus, e os arcanjos guerreando, lutando contra o mal. Então estão a nosso serviço. Então quando a gente ora, diz, Senhor, estou debaixo de uma batalha, ou quando alguém se levanta com o mal contra você, Deus já fala, ó, vai lá, Arcanjo Miguel, vai lá. Ou quer dar um anúncio, aí vai lá, Gabriel, dá um anúncio para a igreja. E tudo isso acontece, isso é maravilhoso, né? Isso é a obra de Deus, né? E a obra de Deus tem isso. Nós não podemos excluir aqui alguns versículos e sermos o que a gente sabe, não podemos ser morno. Nós temos que, ou é frio de uma vez, ou então é quente. Morno, o Senhor diz, vomitar-te-ei. Deus fala isso para uma das igrejas, né? Vomitar-te-ei, porque nem és frio nem morno, né? Nem é frio nem quente, perdão. E vomitar-te-ei da minha boca. Então é preciso ter uma posição, e crente tem que estar preparado. Então, se nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos em Deus, nós cremos no Criador, nós cremos no Salvador. Então o apóstolo João fala algo tremendo, né? Capítulo 1, rapidamente, para a gente encerrar aqui e orar, que eu sei que você tem que trabalhar, ou está aí trabalhando, ouvindo com o celular ligado, ouvindo a palavra, fica ouvindo, né? Diz assim, você pode estar dentro do carro, dirigindo, está ouvindo, não tem problema. Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra a luz. Jesus diz, quem crê nele não anda mais em trevas, quer dizer, não anda na escuridão, não anda perdido, não anda sem, né? E o João, por ser o apóstolo espiritual, o apóstolo que busca Deus no grau espiritual e não só no material, o apóstolo que entende o reino de Deus, que é chegado até nós, então ele começa o seu evangelho, né? Agora Deus diz para ele, escreve o que tu ouve, né? Escreve as coisas. E ele começa exaltando a Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Ele começa não falando da cura, não falando da libertação momentânea, não falando de bens materiais. Ele não começa falando disso, ele começa exaltando o Criador. Exaltando, ele disse, dizendo que ele é o verbo, ele é a palavra. Então, essa palavra aqui, se todos nós entendemos, vamos entender por que o diabo luta contra a palavra ou usa pessoas para distorcer a palavra, tentar envergonhar o nome do Senhor e botar o evangelho por terra, né? Como diz Jeremias. Irmão, nós temos que buscar ou obedecer a palavra no seu contexto. Então, não dá para ir para dentro da igreja e ficar do jeito que está. Não, nós erramos, todos erramos. Qual que não tinha erro, né? Não tem erro. Não, isso não é problema. Todos pecamos, todos fomos destituídos da glória de Deus. Diz o apóstolo Paulo nas cartas aos Romanos. Todos pecaram. Acho que é versículo 5, capítulo 5, se não me falha a memória, ou 6.
todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Então não há santinho que chegou para Deus, não é bonzinho dizer assim, olha, que nem o jovem rico, né? Senhor, o que eu preciso para herdar o reino? Ele viu lá, né, viu Jesus fazendo sinais e pregando a salvação, ele disse, bom, riqueza eu tenho, eu preciso do reino. Ele chegou para Jesus todo animadinho, né? Jesus, o que eu preciso? Ele falou, não matarás, não roubarás, não tentarás, né, a Deus, não terás imagem de coisa. Tudo isso eu tenho guardado. Desde a minha infância eu sou bom. E Jesus diz, pois é, então faz assim, pega tudo que tu tem e dá aos pobres. Aí ele, porque a ganância estava no coração dele, não é ter, é a ganância. Né? Ele era, se não tivesse dinheiro, ele não estaria no Senhor. Se tivesse luta, dificuldade, ele não estaria de jeito nenhum querendo o reino de Deus. Ele pensou que o reino de Deus se compra e não compra. O reino de Deus não compra. Não é porque uma pessoa dá um dízimo maior ou tem uma condição melhor de vida que ela tem mais afinidade com Deus. Pelo contrário, a gente olha para os profetas, né? Ontem eu assisti um filme de Jeremias, eu estava com um irmão assistindo, e o irmão, eu falava por ele, toda vez que Jeremias era espancado ou jogado no calabouço, eu dizia ou perdeu a namorada dos sonhos que ele queria, que era Judite, ele queria casar com ela. Todas as vezes que ele pensava nisso, aí vinha uma luta e mataram a menina. E como que o sonho, ele chegou a falar para Deus, eu não vou anunciar o teu nome, eu não vou, tu me iludiste, né? Eu fui iludido. Ele ficou tão chateado porque a paixão dele era Judite, de criança, né? de ter família, de ter filhos, ter amor com aquela mulher, com aquela jovem, que ele viu criança e ela o amava. Mas foi um momento triste, um momento em que Deus sabia que se ele tivesse filhos naquele momento, ia morrer, ia ter, porque a fome, a destruição foi muito grande. Então ele preservou. Não se esqueça que logo quando os caldeus levou toda Judá, toda Israel castigada para o coisa, um homem, teve alguns outros lá, poucos, Baruque, ele, um homem, o próprio, da boca do próprio incrédulo, do próprio homem bárbaro, Deus mandou avisar ele, e que não botasse a mão em Jeremias. Que tremendo, né? Então o próprio rei Nabucodonosor virou para seu comandante de exército chamado Nabuzadã e disse para ele, olha, vai e tem um homem chamado Jeremias, e assim disse o Deus dele, que ele ficaria livre e que ele... Eu começo a sentir, a presença de Deus é grande quando eu vou ministrando assim, é uma coisa tremenda. E solta ele, e ele já, naqueles dias, o Senhor debaixo de uma destruição, de fome, terra seca, terra inértil, e aquela coisa toda, Deus já fala com Jeremias uns dias antes, e diz para ele, olha, compra a terra do teu primo Anadote, como a terra de Anadote, porque eu vou prosperar essa terra, eu trarei de volta o meu povo, eu farei essa terra, não está valendo nada, compra agora, Jeremias, está valendo um pouquinho, compra. Né? Deus faz assim com a gente, faz comprar coisas que valem muito mais, Deus cuida, Deus é zeloso, a gente precisa estar firme, caminhar, fazer a vontade dele, né? Botar a nossa vida debaixo das potentes mãos dele, crendo, né? Com fé, ele não nos abandonou, e aí aí ele manda chamar Baruque, diz Baruque, você vai estar para escrever a escritura de uma terra, e manda e chama os outros homens que criam, né? E diz, vocês serão testemunha, porque no passado se fazia uma escritura por palavra, por fio de bigode, por uma coisa, apesar que tinha o escriba, que era Baruque, ele escreveu e chamou, não, e aí ele sentou, eu disse, mas como é que tu vai comprar terra, que negócio é esse? Você mandou nos chamar, numa fome dessa, numa coisa, ele senta e fica esperando, porque profeta de Deus sabe o que Deus fala, abre parênteses aí, profeta de Deus sabe que Deus falou, tem certeza do que Deus falou, e ao seu tempo Deus cumprirá. Agora, profeta de coisas acontecidas, está cheio aí.
O presidente já foi enterrado umas 10 vezes. Me perdoe aí, irmão, mas, pelo amor de Deus, né? Tem misericórdia. Já foi enterrado umas 50 vezes, porque que não passaria até com data. Isso não é assim. Né? O profeta de Deus fala antes, isso não vai acontecer, isso vai acontecer. Acabou. Acabou, e não fala 10 vezes. Deus não fala 10 vezes. Deus fala uma vez, avisa, e depois ele age. Né? Então, glórias a Deus, Jesus. E aí Jeremias senta e chega o primo dele. Vou lembrar o nome agora, falei ainda há pouco. E o primo dele chega, e o primo dele chega e diz assim: Jeremias, eu tive um sonho. Ele diz: pois é, fala aí que os testemunhas estão aqui, ó. E Baruque também o escriba. Aí todo mundo olhando, Baruque cria, né? Baruque era homem de fé, e ao lado de Jeremias, ele sabia as palavras que o Senhor falava na boca de Jeremias, eram fiéis. Então ele estava tranquilo. Mas os outros, mas você vai. Que negócio no meio de uma. Senta aí. Aí chega o primo de repente, porque o homem de Deus sabe as coisas de Deus, é a hora de Deus. E aí diz para ele: olha, Jeremias, eu tive um sonho e você comprava minhas terras. Aí Jeremias pega o dinheiro e diz: Baruque, dá o dinheiro para ele. Aquele dinheiro que o Senhor nos abençoou, dá aí para ele. Deu para ele, o negócio está feito. Escreve aí que tem testemunhas aqui, o negócio está feito, tá bom? A terra é minha. Pronto. E Jeremias prosperou na sua. Ainda, ele foi chamado muito jovem, ainda estava rapazão, assim, homem de maduro, não sei se é uns 40 anos, por aí, e dali para lá ele viveu fartamente, com família, teve filhos, Deus cumpriu tudo na vida dele. Mas ele, apesar de um momento, quando viu Judite morrer, e ele achou que Deus o iludiu, ele chegou a falar isso para o Senhor: Senhor, tu me iludiste, eu não vou anunciar o teu nome mais, Senhor. Aí, por amor que ele estava, e logo, mas ele falou isso por falar, foi a hora da angústia, e aí ele continuou. Talvez você parou na hora da luta, talvez você desanimou, disse: Deus, eu vou parar. Você vai restaurar, vai recomeçar, faz como Jeremias. Falou por falar, e disse: Senhor, me perdoe, foi o que ele fez. Perdoa, falei por falar e vou continuar, vamos lá. Porque o Senhor vai abençoar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai dar resposta, Ele tem resposta para você nos dias de hoje, em nome de Jesus. Eu quero fechar o livro aqui para parar a revelação da palavra, para que Deus possa nos dar resposta, fazer como Abacuque, né? Pôr na sua torre de vigília, ele diz minha, né? Estou falando para você se pôr na sua torre de vigília, esperar a resposta de Deus no lugar forte, que é a casa do Senhor, que é a igreja. Vai para lá, vai receber a resposta hoje. Deus fala, Deus pode usar o profeta e falar: estou falando contigo, ou pode falar na sua escritura, uma vírgula, ela tem que cair no teu coração. E uma vírgula é a resposta de Deus também para ti. Então teremos a resposta de Deus hoje. Seja tu um profeta, aí tu vai sair de lá e vai chegar na tua casa, no teu trabalho, nos teus negócios, e vai profetizar, vai dizer: olha, o Senhor me abençoou aqui, ó. Eu dou exemplo. Oh, Jesus, eu sinto a presença do Senhor, oh meu Deus. Aguenta aí, Jesus. E uma vez eu comprei um negócio, eu estava bem, bem de situação naquele momento, Deus tinha me abençoado bem, né? Vendendo imóveis, eu era corretor naquele momento, eu ia até montar uma firma e depois fiquei cozinhando porque era bom, né? Eu ganhar, e vendia muito, graças a Deus, que o Senhor abençoava, o Senhor dava vendas demais. E aí o irmão da minha esposa estava desempregado, sabia o que fazer. Eu falei: eu compro uma feira, se eu comprar uma barraca de feira, carro, tudo, e der na tua mão, você faz. Ele: tá bom. E aí eu comprei. Eu comprei uma barraca de 8 metros, tudo assim seminovo, sabe? Um caminhãozinho caminhãozinho com tudo, com barraco, aquelas coisas todas, né? Para poder fazer o trabalho. Comprei à vista e tal coisa. E fui lá e aí ele: eu pensei bem, eu não vou. Aí eu falei: meu Deus, e agora, né?
Aí eu fui, olha, eu falei, vamos lá, eu não posso perder. Porque se você perde o ponto, a licença, que eu comprei com licença, comprei com tudo, você perde, se parar, eles te tira e você perde, eu perderia todo o dinheiro que eu tinha dado à vista, né? Eu falei, e aí eu chegava à barraca, né, de legumes, de verdura, 8 metros, a barraca enorme, bonita, né? E o moço, né, que me vendeu, ele fazia as coisas para mim ver, ele ficou uns 3, 4 meses fazendo junto para mim ver como era, e aí ele botava aquela coisa e eu chegava ali por volta de umas 5 horas, já estava a barraca montada, às vezes eu ia às 3, e eu botava a mão e dizia, Senhor, essa barraca é tua. Irmãos, pergunta bispo, vendia tudo, tudo. Não ficava nada. O povo, o japonês que estava em frente a mim ficou nervoso comigo. E ele veio uma vez e disse, e ele começou a falar meio enrolado, que ele falava português, mas era meio japonesado, né? E ele começou a gritar comigo, nervoso. Ele falou, e não sei que coisa. Aí o empregado dele veio, ele tá nervoso, ele está falando que depois que o senhor veio, só o senhor vende. A mercadoria dele fica, o que o senhor faz? Eu falei, eu não faço nada, eu sirvo a meu Deus, a Jesus, e eu boto a mão aqui, oro, eu não faço nada, eu não estou tomando, ninguém está indo buscar cliente seu. E ele falou assim, então, e ficou tão nervoso, ele disse, então ora aqui na minha também. Lindo, né? Isso, né? E eu não sei se eu chorava de nervoso ou se eu ria porque ele veio me afrontando. E eu falei para ele, o que está acontecendo contigo? Tá nervoso? E depois ele começou a falar e o outro falou assim, ele está dizendo que o senhor veio para cá, só os clientes só compram com o senhor. Eu falei, mas eu oro aqui. Ele disse, então ora aqui também. Eu comecei a rir, eu abracei ele, eu falei, eu vou orar, vou fazer uma oração, e também eu fiz. E eu falei, não tem que brigar, eu vim para cá, porque a minha barraca, Deus abençoe, eu vendia tudo. Então, e logo vendi ela, né, porque não podia ficar, eu não podia deixar o meu trabalho, que eu ganhava o meu dinheiro. Eu vendi também, vendi bem vendida, com lucro. Ficou só 4 meses, né, mas era... A bênção de Deus. É isso que eu quero trazer aqui para você. Deus tem resposta para você. Seja qual for a área. Essa semana de você ficar na igreja todo dia. Não tem negócio de quarta, é sexta, é sábado, é domingo de manhã, domingo à noite. Nós vamos estar na igreja. Nós vamos buscar e eu quero estar na resposta de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, nosso Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus. O Senhor está aí a causa, nós queremos, Senhor, está as nossas queixas. Quem tem uma queixa, Senhor, para ti? Eu tenho agradecimento, Senhor, mas quem tem uma queixa, dá a resposta daquilo que tu já ordenou a respeito, Senhor. Eu sei que tu tem o tempo de cumprimento. Senhor, fala conosco, fala com a tua igreja. Não que tu tenha obrigação, Senhor, nós não temos, Senhor, não somos, Senhor, dignos de ouvir a tua voz, não somos dignos, Senhor, de receber nada de ti, porque tu já deu o melhor, Senhor, na cruz, tu já deu o melhor, Senhor, por nossas vidas. Nós somos gratos, queremos agradecer, Senhor, mas aquelas causas, Pai, seja na justiça, seja, Senhor, conjugal, seja, Senhor, filhos, seja, Senhor, emocional, sentimental, financeira, Senhor, espiritual, causas que estão aí, que sejam, qual foram apresentadas, eu sei que está como salva de ouro diante de ti, Senhor, essas causas, Senhor, essas queixas, não como malcriação, mas como queixas, como diz a tua palavra, como diz Abacuque, por-me-ei na minha torre de vigília, estarei no lugar forte para saber a resposta das minhas queixas ao Senhor. Senhor, ajuda o teu povo, socorre o teu povo, abençoa o teu povo que tem abençoado a tua obra, abençoa os que também têm dúvidas, Senhor, para eles saber que tu é Deus. Senhor, assim como Saulo experimentou, Senhor, de ti, aí se tornou Paulo, o humilde, o simples, Senhor, e nós queremos assim também, como
todos nós, Senhor, um dia andávamos errantes, mas passamos a crer em Ti, que és o Pai, que o Pai está em Ti e que Teu Espírito Santo, Senhor, que é Tu, está em nós, para a glória do Teu nome, até o cumprimento da Tua vinda. Senhor, dá-nos resposta a cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Hoje, 20 horas, Rua Murilo Furtado, 849. Pega a caravana. Pastor, pega a caravana. Irmãos, pega a caravana. Vamos convide tua família. Sexta, sábado, domingo. Vamos estar. Aí que vai ser bênção. Não perca, vai ser bênção. Não vai ser em casa. Não sei se eu vou gravar, não. Porque eu quero que Deus fale aos nossos ouvidos. Eu não sei se eu vou gravar. Então, esteja na igreja. Vamos ouvir a voz do Senhor. Deus te abençoe. Fique na paz. Até amanhã às 10 horas pelo Pão Diário.